Você já parou para pensar que um planeta do nosso sistema está literalmente morrendo agora mesmo? Lentamente, de forma agoniante, diante dos olhos de todo o universo. Por séculos, os cientistas a consideravam uma simples rocha cinzenta. Mas o que a sonda descobriu antes de sua destruição os fez empalidecer de horror. Aqui, um dia dura mais do que um ano inteiro. O Sol dança no céu, para e volta para trás. A física simplesmente enlouquece aqui. A temperatura salta de 430 graus para menos 180 em poucas horas. O chumbo derrete como manteiga, enquanto ao lado existe gelo eterno. Bilhões de anos atrás, algo tão violento aconteceu com esse planeta que restou apenas metade dele. Ele foi literalmente partido ao meio. Nos seus crateras polares, o radar encontrou algo que não deveria existir em tal inferno. E os cientistas ainda não conseguem explicar essa descoberta. E ainda possui um campo magnético que se comporta de forma completamente errada. E depressões estranhas que não existem em nenhum outro lugar do universo. Fique até o final, porque no encerramento você vai descobrir qual destino aguarda esse planeta quando o nosso Sol começar a morrer. É chocante. Você olha para o céu noturno e se maravilha com os gigantes. Os anéis de Saturno, as areias vermelhas de Marte, as tempestades de Júpiter. Mas há um mundo que você teimosamente não enxerga. Uma pequena esfera cinzenta, corroída pelo tempo, se esconde no brilho ofuscante do Sol. É quase impossível vê-la da Terra. Este é o filho mais esquecido do nosso sistema. Por séculos, os astrônomos o consideravam um pedaço de rocha entediante. Morto, assado, sem nenhum mistério por dentro. E estavam cruelmente errados em tudo o que pensavam sobre ele. Mercúrio não é apenas uma rocha. É a testemunha sobrevivente da catástrofe mais violenta da história do nosso sistema solar. E hoje você vai conhecer sua terrível verdade. Vamos nos aproximar. A primeira coisa que você vai sentir não é o calor. É a velocidade. Uma velocidade vertiginosa, inacreditável, abrasadora, cortando o vazio. Mercúrio não recebeu o nome do mensageiro dos deuses por acaso. Ele percorre a órbita do Sol a 47 km por segundo. Mais rápido do que qualquer outro planeta. Enquanto a Terra precisa de 365 dias para orbitar o Sol, Mercúrio completa seu ano em apenas 88. Ele literalmente rasga o espaço. Mas sabe o que é mais assustador? A velocidade é a sua única proteção. Se ele desacelerasse por apenas um segundo, o Sol o engolfaria completamente, sem deixar rastro. Porém, aqui está um paradoxo insano. Enquanto o planeta voa a uma velocidade frenética, ele próprio gira em torno do seu eixo de forma agonizantemente lenta. Isso gera algo completamente inacreditável. Imagine que você está parado na superfície escaldante. Você olha para o céu negro e espera que o Sol finalmente se ponha. Você espera um tempo inacreditavelmente longo. Um dia em Mercúrio dura 176 dias terrestres. De um nascer do Sol ao próximo, quase meio ano do nosso tempo. Impensável. Isso significa que um dia aqui dura mais do que um ano inteiro do planeta. Você vai repetir isso mais uma vez? Um dia mais longo que um ano. A física enlouqueceu. Agora levante os olhos. O Sol aqui não é a estrela amarela e amigável a que você está acostumado. É um monstro suspenso diretamente acima da sua cabeça. Ele é 3 vezes maior e 7 vezes mais brilhante do que da Terra. Sua luz queima tudo de lado a lado. Mas se você continuar olhando, vai ver o impossível. Em certos pontos do planeta, o Sol de repente para no céu. Depois começa a se mover para trás. E então para frente novamente. Parece um erro da realidade. Não é uma alucinação. É o efeito da gravidade. A órbita de Mercúrio é tão elíptica que sua velocidade muda bruscamente, e o Sol parece dançar nos céus. Um amanhecer hesitante, uma falha cósmica que existe apenas aqui, no forno do sistema solar.
Mas contemplar esse espetáculo é mortal, porque o planeta não tem escudo. Mercúrio quase não tem atmosfera. Não há manto para distribuir o calor. E isso cria um mundo dos contrastes mais brutais de todo o nosso sistema. Ao meio-dia, a temperatura sob seus pés chega a 430 graus. O chumbo escorre em poças. Seu corpo viraria cinzas em um instante. Mas assim que o astro desaparece no horizonte, o calor escapa instantaneamente para o vazio. A temperatura despenca para menos 180 graus, em literalmente segundos. De um forno de pizzaria a uma câmara frigorífica em poucas horas. Uma diferença de quase 600 graus. Nenhum organismo vivo suportaria tal violência da realidade. E ainda assim, nesse inferno, existe um lugar onde o calor jamais chega. Jamais, em bilhões de anos. E lá está escondido algo completamente impossível. Nas profundezas das crateras do Polo Norte, reina uma escuridão eterna. Os raios do sol jamais penetraram ali. E o radar detectou algo cintilante lá dentro. Gelo. Bilhões de toneladas de gelo de água, congelado na escuridão eterna. A poucos quilômetros da superfície escaldante, onde as rochas derretem. Fogo e gelo lado a lado. Como isso é possível? Como o gelo sobreviveu perto de tanto calor? Este é um dos mistérios mais surpreendentes de Mercúrio. Mas não o mais estranho, acredite em mim. Porque a maior estranheza deste mundo não está na superfície. Ela se esconde bem no fundo. E quando você descobrir o que está lá, vai ficar com a pele arrepiada. Mercúrio é incrivelmente pesado, muito mais pesado do que deveria ser para o seu tamanho. É praticamente uma bala de canhão disparada pelo espaço cósmico a uma velocidade frenética. Os cientistas descobriram algo espantoso. O núcleo de ferro sólido de Mercúrio ocupa 85% do volume total do planeta. 85%. É uma proporção monstruosa. A crosta é apenas uma fina casca que mal mantém essa estrutura em uma única forma. Por quê? Uma das teorias fala de um passado repleto de crueldade. Bilhões de anos atrás, Mercúrio pode ter sido 2 vezes maior. Um planeta comum, parecido com a Terra ou Vênus. Com seu próprio manto, crosta, atmosfera. Um mundo normal. Mas de repente, algo colidiu com ele. Um planeta errante, um andarilho cósmico. O impacto foi tão violento que simplesmente rasgou Mercúrio ao meio. Uma catástrofe de escala universal. A colisão arrancou toda a camada externa do planeta. A crosta e o manto foram lançados nas profundezas do cosmos. Restou apenas o núcleo de ferro nu, flamejante e sangrando. O Mercúrio que você vê hoje não é um planeta completo. É um resto. A semente carbonizada de um mundo que foi destruído na antiguidade. Um sobrevivente do apocalipse. Mas o choque da catástrofe ainda não terminou. O planeta continua sofrendo agora mesmo. Seu gigantesco núcleo de ferro esfria lentamente há bilhões de anos consecutivos. E quando o metal esfria, ele se contrai. Isso significa que Mercúrio inteiro está literalmente encolhendo. Imagine uma uva que gradualmente se transforma em uma passa murcha. A superfície é puxada para dentro. A crosta racha e se rompe. Imensas escarpas que os cientistas chamam de falésias de compressão rasgam a paisagem do planeta em pedaços irregulares gigantes. Algumas dessas escarpas chegam a 3 quilômetros de altura. Imensas paredes de rocha se erguem enquanto o planeta continua lentamente se esmagando por dentro. Este não é um mundo morto. Ele está morrendo agora mesmo. Ele treme, sacode, range e lentamente se transforma em uma prisão de pedra cada vez menor. E chegar a este mundo hostil é um dos maiores desafios de toda a astronáutica. Você acha que cair em direção ao Sol é fácil? Você está muito enganado. Para chegar a Mercúrio,
a nave precisa lutar contra a enorme gravidade da nossa estrela. Isso exige mais energia do que uma viagem ao distante e gelado Plutão. Apenas 2 missões da NASA conseguiram chegar e estudar essa rocha escaldante de perto: Mariner 10 e Messenger. Elas nos revelaram um mundo de caos e beleza surpreendentes. As crateras na superfície foram batizadas com o nome de grandes artistas do passado: Beethoven, Shakespeare, Van Gogh. Cada impacto de meteoro se tornou um monumento à cultura humana no espaço. Mas mesmo nossos robôs não podem ficar lá para sempre. Em 2015, a sonda Messenger ficou sem combustível e seu destino foi decidido com antecedência. Ela foi deixada colidir. Impactou a superfície a uma velocidade de 14.000 km/h. Formou-se uma nova cratera, mais uma cicatriz no rosto do antigo Mercúrio. Mercúrio é um lembrete para todos nós. Ele está de pé como um monumento carbonizado da fúria do nosso Sol, como testemunha do que acontece quando se está perto demais do fogo. Um mundo de ferro e silêncio eterno. Um mundo onde os dias são mais longos que os anos e o planeta lentamente encolhe na escuridão. Um mundo onde o passado está gravado em cada pedra. Mas espera, você pensou que era isso? O que mais Mercúrio esconde? Você sabia que seu campo magnético se comporta de forma completamente inexplicável para os cientistas? Este minúsculo campo magnético, 100 vezes mais fraco que o da Terra, por alguma razão existe. E é assimétrico, mais forte no hemisfério norte do que no sul. Ninguém sabe por quê. Isso significa que algo ainda se move dentro do planeta. Algo vivo no sentido geológico. O núcleo de ferro de Mercúrio ainda guarda segredos e mistérios. E agora sobre o que o Messenger viu momentos antes da sua destruição. Manchas brilhantes e estranhas na superfície. Os cientistas as chamaram de depressões misteriosas de Mercúrio. São pequenas depressões de forma estranha e irregular, com bordas brilhantes. Essas formações não existem em nenhum outro lugar de todo o sistema solar explorado. Este é um fenômeno único de Mercúrio. Talvez estejam se formando agora mesmo. A substância sob a superfície evapora por causa do calor inimaginável, e a camada superior desaba para dentro. O planeta literalmente se devora. E isso não é tudo. Há uma cratera que chocou os astrônomos pelo seu tamanho. Ela é chamada de Planície do Calor, e sua origem parece aterrorizante. A largura dessa cratera é de 1.500 quilômetros. É uma das maiores bacias de impacto de todo o sistema solar. O impacto foi tão poderoso que se refletiu no lado oposto do planeta. No outro lado de Mercúrio, exatamente em frente à cratera, surgiu um terreno caótico e estranho. Os cientistas o chamam de território estranho. As ondas sísmicas literalmente viraram tudo de cabeça para baixo. Cada detalhe deste planeta conta uma história de violência e sobrevivência. Não é apenas uma rocha no espaço. É uma enorme crônica de pedra das épocas mais turbulentas do universo. Agora, uma nova missão voa rumo a Mercúrio. A sonda europeia japonesa Bepi-Colombo. Ela chegará em 2026 e revelará muitos novos segredos. Esta sonda tem 2 orbitadores ao mesmo tempo. Eles estudarão o planeta em órbitas diferentes simultaneamente. Vamos descobrir coisas que hoje nem suspeitamos. Talvez haja cavernas cheias de gelo sob a superfície. Talvez exista um oceano de ferro líquido escondido no núcleo. Talvez Mercúrio guarde a chave para entender o nascimento de todos os planetas. E ainda assim, ele continua sendo o mundo mais ignorado do nosso sistema. Raramente é lembrado. Quase nunca aparece nos filmes. Mas ele é uma lenda. Ele pode ser o menor de todos nós, mas resistiu ao fogo ao longo de 4 bilhões de anos. E vai resistir por um tempo incrivelmente longo ainda. Ele vai sobreviver à Terra. Vai sobreviver à humanidade. Vai sobreviver a todas as nossas guerras, vitórias, sonhos e descobertas. Ele continuará orbitando por bilhões de anos depois de nós. Quando o Sol começar a se expandir e se tornar uma gigante vermelha,
será Mercúrio quem desaparecerá primeiro. Ele será engolido pela estrela a qual serviu fielmente. Mas até esse momento, ele ainda tem 6 bilhões de anos de solidão. 6 bilhões de anos de fuga, contração, tremor e rotação silenciosa no espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se dele, daquele pequeno mundo esquecido que se mantém com as últimas forças ao lado do coração flamejante do sistema. Mercúrio não é um ponto cinzento e entediante. É o herói sobrevivente de uma catástrofe antiga, possuidor de um coração de ferro e de gelo reluzente no coração do próprio inferno. Ele guarda os segredos do nascimento dos planetas. Ele se lembra de eventos que ninguém mais recorda. E ainda sussurra suas histórias para nós através de milhões de quilômetros de vazio. Agora você conhece a verdade sobre o menor mundo do sistema solar. Sobre um mundo onde a física enlouquece e onde cada pedra sobreviveu a um apocalipse sozinha. Lembre-se dele assim, ardendo de dia, congelando à noite, correndo, mas jamais parando, morrendo, mas jamais se rendendo. O verdadeiro herói discreto do cosmos. E este é apenas o começo de sua história. O universo inteiro está repleto de mundos esquecidos como esse, cada um com seu mistério único, esperando seu descobridor. Você está pronto para saber mais?